Bom dia, Pai do Senhor, que vos fala aqui é a missionária da Dira Albano. Hoje é dia 1º de março de 2026, um domingo. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite, a sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a Ti, Senhor. Nessa hora, apresenta a vida do meu esposo, apresenta a vida dos meus filhos, apresenta a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando o arco, desfazendo toda obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em Jó 10, tá bom? A gente hoje está em Jó 10, 1º de março de 2026, né? Diz assim, Jó 10, né? Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de minha alma amargurada me expressa, Rei, né? Então, vamos lá. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadira Albano, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal seja simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome venha a ser glorificado, para que Teu nome venha a ser exaltado. Não é sobre mim, Senhor, é sobre Ti. É sobre Deus Pai, é sobre Deus Filho, é sobre Deus Espírito Santo, é sobre a Trindade, é sobre Jesus, que é a palavra viva, é sobre essa palavra que é inspirada pelo próprio Espírito, é sobre o Deus que cuida de nós. Senhor Deus, que eu venha ministrar a Tua palavra pura e genuína como ela é, que eu não venha falar de mim, que eu venha falar de Ti, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, Senhor, porque esse é o objetivo do canal João 3,30, que o Senhor cresça e que eu, a missionária de Jeroboão, desapareça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Amém? A palavra vai dizer assim, Jó 10, tá? Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de minha alma amargurada me expressa, Rei. Aí ele continua, vamos continuar. Diz assim, direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusação tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra das tuas mãos enquanto sorres para o plano dos ímpios. Acaso tem olhos de carne, enxerga como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? E aí continua, né? Diz assim, teus dias são como os dias, como os de qualquer mortal, os anos de tua vida são como os do homem, pois investiga a minha iniquidade, vasculhas o meu pecado. Então Jó está com a alma amargurada de tudo que ele tem passado, que ele tem vivido, de todo o sofrimento, da perca dos filhos, da perca dos bens, da fala da esposa, das afrontas dos amigos. Então ele está amargurado, ele está num momento de dificuldade. Então Jó, ele acha o quê? Que Deus está zangado com ele. Por quê? Porque tudo isso, Deus deve estar zangado comigo. Alguma coisa deve estar acontecendo, porque Jó, ele imagina tudo isso. Por quê? Porque ele é inocente, entendeu? Ele acha que tudo isso, como assim, eu tô sendo amargurado, eu estou amargurado, né? Então é muito interessante, igreja, né? Que quando vai chegar mais para frente, né, lá pro 42, a gente vai ver que o próprio Deus, né, o próprio Jó, ele entende que era Deus provando e mudando o seu cativeiro, né? Porque Deus havia apostado nele, né? Em tudo aquilo que o diabo havia feito, né? Então, assim, e não é fácil, né? O que Jó passou, tá? Sem saber o porquê. E aí ele continua. Embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos, foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro e agora me farás voltar ao pó. Então Jó tinha certeza, né, que ele era barro, né, e que ele estava perto de morrer, que provavelmente ele não ia ver o que Deus iria fazer. A angústia dele era expressada na sua fala, era expressada, né, no seu relato, e ele continua, acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele
e carne, e não me juntaste com os ossos e tendões. Então, aqui a gente até lembra, sabe do quê? Olha, quando vejo tendão, como é o nome? Vales de ossos secos, né? Acho que é Jeremias, né? Jeremias 37. Acho que é. Lembrei aqui de Jeremias 37, né? Vales de ossos secos. Então, Jó, ele começa a relatar, né? Não me vestiste de pele e carne, não me juntaste com os ossos, tendões, desse minha vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Então, ele vem relatando, né? Que Deus tem cuidado. Mas ele vem aqui no 13 e já diz assim, mas algo escondeste em teu coração, e agora sei o que pensava. Tipo assim, você tá me oprimindo? O que o senhor está pensando, né? Então, ele mostra aqui, né, como a vida, o homem, né? Como o homem é formado do barro, né? E se eu pecasse, estarias me observando e não me deixaria sem punição a minha ofensa. Então, ele sempre tendo certeza que ele não pecou. Mas por que ele estaria passando por tudo isso se ele era inocente? Nem ele sabe, igreja. Igreja, tem coisas que a gente não vai saber, né? Ele diz assim, ó, se eu pecasse, estaria me observando e não me deixarias sem punição a minha ofensa. Porque ele diz no versículo aqui, como é que se diz? Que Deus é quem vasculha o pecado, né? Ele diz assim no 4, os teus olhos de carne enxerga, né? Enxergas com os mortais. Eu acho muito interessante, né? E aí ele vem e diz aqui, né? Estaria me observando e não me deixaria sem punição, né? Então, é muito forte o que acontece com Jó, né? Ele está relatando aqui. E aí continua. Se eu fosse culpado, ai de mim, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Então, a vergonha, o sofrimento, né, de Jó era muito grande. E a aflição dele, igreja, não dá nem para descrever o que esse homem passou. Ninguém no mundo depois pode falar assim, tive uma história de Jó. Não tem como, não existe, tá? Você mantém a cabeça erguida, ficas à minha espreita como leão, e de novo manifesta contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim, e contra mim aumenta a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então ele está sendo atacado, tá? Mas esse ataque de Jó, igreja, é uma permissão de Deus, né? Canta, Lamanda Suri canta, né? Esse ataque de Jó, né? É o quê? É uma permissão de Deus, né? A gente sabe que na história de Jó é uma permissão de Deus, né? E comigo e com você também não é diferente. Muitas vezes Deus permite a gente passar por situações para Ele ver como está o nosso coração, se realmente a gente está firmado nele, né? Eu já relatei que tem situações que eu passei que eu não entendo e não... Senhor, mas por quê? Por que o Senhor deixou? Por que aconteceu isso, né? E que eu não tenho resposta até hoje. E que me dói. E como dói, né? Quando eu lembro, me dói, né? E é difícil porque é Deus provando o nosso caráter para ver se realmente você o ama e se você realmente está disposto a servi-lo, né? E não é fácil, igreja, né? Como Jó diz para sua esposa, queres receber o bem de Deus com prazer, mas o mal não queres tu aceitar, né? Mas muitas vezes, igreja, nós recebemos o mal de Deus também, porque Deus ele quer que a gente cresça, né? Ele quer ver se realmente eu e você estamos firmados nele, pelo que ele é ou pelo que ele tem para dar para mim e para você. Além dele ser dono do ouro e da prata de tudo, ele tem algo magnífico, que é a eternidade, que é a salvação para mim e para a sua vida. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, né? Para que tenhamos uma vida íntegra com Deus. E diz assim no 18. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido ou falasse, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estaria no fim os meus poucos dias. Afasta de mim para que eu tenha um instante de alegria. Então, a dor de Jó é tão grande que ele preferia não ter nascido, tá? Antes que eu vá para o lugar do qual há retorno, para a terra das sombras e densas trevas, né? Ele relata, né? Aí ele diz assim,
para que a terra tenebrosa coma a noite, a terra de trevas e de caos, aonde até mesmo a luz é escuridão, né? Então ele acha que ele não tem salvação, ele tá vendo sem salvação. Ele acha que os seus dias, aleluia, né, são pouco, né? Que não tem tempo para ele, né? Então é muito interessante a maneira, né, a qual ele vê, ele se porta, né? Ele se encontra aqui. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? Lembra-te de que me moldaste como barro e agora me farás voltar ao pó, ou seja, eu vou morrer, né? Então ele tá falando de morte, tá? Então, e ele acha que ele vai morrer sem salvação, né? Por quê? Porque a situação que ele tá passando parece que Deus o rejeitou, né? Que ele é culpado, né? Então, dos pecados. E da maneira que os amigos dele falam, as aflições, os pecados dele, é culpa dele. Que tudo que ele tá passando, né? Que ele está vivendo é porque ele foi culpado, né? Então, ele faz esse relato aqui de quando o neném nasce, que ele não deveria ter nascido, né? Que ele não poderia ter vivido, né? Que ele poderia ter morrido, que ele não poderia ter sido gerado, né? Ali no ventre da mãe, né? Então, antes que eu pudesse ver-me. Então, igreja, é muito difícil, né? O relato de Jó. Olha só, no 18. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse me ver, né? Então, morrer como bebê, ele queria morrer. Morrer no ventre da mãe dele, tá? Porque daí ele não estaria passando por todo esse sofrimento que ele está passando. Mas vamos continuar. Deus abençoe vocês, tá bom? Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. É tremendo, sabe, igreja? Quando eu vejo o livro de Jó, a gente fala assim, ai, Deus mudou o cativeiro de Jó. Mas Jó passou tanta coisa até Deus mudar o cativeiro e Jó permaneceu fiel até o fim. Por isso que em Apocalipse fala assim, ó, sede fiel até o fim e dar-te a coroa da vida. Para as 7 cartas é a mesma coisa, então a gente tem que ser fiel até o fim, amém? Para Deus dar a coroa da vitória para mim e para você, tá? Então, a gente vê também que nesse contexto aqui, né, Jó diz que quer seja culpado, quer seja inocente, né, o Deus onipotente não tratará, né, com justiça, porque ele só consegue ver aqui a sua culpa, a sua dor, o sofrimento, né, e ele não sabe o porquê. Não se esqueça, Deus ele fala para mim e para você nessa tarde que muitas vezes tem situações que Deus vai permitir que eu e você passe para que o processo, né, que eu e você vamos passar é necessário para que a gente cresça e o nome dele seja glorificado, para a gente entender que a glória é dele, o louvor é dele, e a adoração é dele, e para ele são todas as coisas, amém? Deus abençoe vocês, tenha aí uma semana abençoada no nome de Jesus, quem na paz.